Imagine estar no lugar mais escuro que você já viu, onde o silêncio parece sussurrar segredos e cada sombra carrega algo assustador. Agora, pense em um homem que ninguém consegue parar, alguém que surge do nada e deixa apenas medo e mistério por onde passa. Quem é ele? O que o faz tão cruel? Hoje, você vai entrar nessa história, mas cuidado, porque uma vez que você começa, não tem como voltar atrás. Era uma noite fria e silenciosa no pequeno vilarejo de Santa Helena. O vento soprava suavemente entre as árvores da floresta, fazendo as folhas dançarem no escuro. A lua cheia brilhava no céu, lançando uma luz pálida que mal iluminava os becos estreitos e as casas de madeira envelhecida. O vilarejo era conhecido por sua tranquilidade, um lugar onde todos se conheciam e os problemas pareciam sempre pequenos. Mas naquela noite, algo mudou, algo que ninguém poderia esquecer. Clara, uma menina de apenas 8 anos, era a alegria da vida. Com cabelos dourados como raios de sol e um sorriso que podia derreter qualquer coração, ela adorava explorar a floresta perto de sua casa. Seus pais sempre a advertiram: não vá muito longe, Clara. Há coisas que não entendemos lá fora. Mas, como toda criança curiosa, ela gostava de testar os limites. Naquela noite, Clara saiu para brincar com seu ursinho de pelúcia, prometendo voltar antes que o relógio da igreja marcasse 8 horas. E vamos para o próximo parágrafo. Mas antes, apenas confere se você está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão uma série de conteúdo que vão assustar vocês. Horas se passaram, e a pequena Clara não voltou. Seus pais, inicialmente acreditando que ela estivesse distraída, começaram a chamá-la pela janela. Clara, hora de entrar, querida. Mas não houve resposta. O pai pegou uma lanterna e foi até a borda da floresta, chamando pelo nome da filha. A única coisa que encontrou foi o ursinho de pelúcia de Clara, caído na lama, com marcas estranhas ao redor. As marcas pareciam pegadas humanas, mas algo estava errado. Eram muito grandes e irregulares, como se pertencessem a alguém que caminhava descalço e com os pés deformados. O pânico tomou conta rapidamente. Em questão de minutos, os moradores do vilarejo se uniram, armados com lanternas e coragem, para procurar pela menina. As buscas se estenderam noite adentro, mas Clara não foi encontrada. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Algumas pessoas começaram a cochichar, relembrando histórias antigas de um homem que, há muitos anos, havia cometido atrocidades na região antes de desaparecer misteriosamente. Seu nome era Augusto, mas ninguém ousava mencioná-lo em voz alta. Naquela mesma noite, algo ainda mais estranho aconteceu. Dona Lúcia, uma senhora que morava na beira da floresta, afirmou ter visto uma figura no meio das árvores. Era um homem, mas algo nele não era normal, ela disse, tremendo enquanto descrevia a cena. Ele tinha olhos brilhantes, como se houvesse fogo dentro deles, e estava parado ali, me observando. Quando eu pisquei, ele simplesmente sumiu. Os moradores começaram a desconfiar que Clara não havia simplesmente se perdido. Algo, ou alguém, estava rondando o vilarejo, e o desaparecimento da menina era apenas o começo. Naquela noite, todas as portas foram trancadas e janelas fechadas. O vilarejo, antes tão acolhedor, tornou-se um lugar de silêncio e medo. Dias depois, outro desaparecimento ocorreu. Um lenhador que trabalhava próximo à floresta também sumiu sem deixar vestígios. E dessa vez, havia um novo detalhe. Na clareira onde ele foi visto pela última vez, encontraram uma mensagem gravada em uma árvore. Era uma frase simples, mas aterrorizante. Estou apenas começando. A partir daquele momento, os moradores entenderam que estavam lidando com algo muito mais perigoso do que imaginavam. Ninguém sabia quem ou o que estava por trás daqueles desaparecimentos, mas uma coisa era certa: o medo havia se instalado para ficar. O vilarejo estava prestes a descobrir que o mal havia retornado, e ele estava mais cruel do que nunca. A tensão em Santa Helena crescia a cada dia. O desaparecimento de Clara havia abalado o vilarejo, mas quando outros moradores começaram a sumir, o medo transformou-se em desespero. Sem pistas claras ou suspeitos, os moradores recorriam à polícia local, mas os recursos eram limitados. Foi quando o detetive Marcos, conhecido por sua determinação implacável e habilidade em resolver casos complexos, foi chamado para liderar a investigação. Marcos era um homem marcado pelo passado. Com seus 42 anos, tinha um olhar firme, que parecia atravessar as pessoas em busca de verdades escondidas. Ele tinha uma história que poucos conheciam. Anos atrás, havia perdido sua irmã mais nova em circunstâncias igualmente misteriosas. Desde então, sua vida era uma luta incessante para encontrar respostas onde outros só viam o caos.
Quando ouviu sobre Clara e os desaparecimentos no vilarejo, algo em seu peito apertou. Ele sabia que não podia ignorar o chamado, mesmo que isso significasse revisitar feridas antigas. Chegando ao vilarejo, Marcos imediatamente percebeu a atmosfera carregada de medo. Os olhares dos moradores eram vazios, como se já tivessem perdido a esperança. Ele começou sua investigação pela casa de Clara. O quarto dela ainda estava intacto, com brinquedos espalhados pelo chão e desenhos presos às paredes. No meio do quarto, ele encontrou um diário. As páginas estavam preenchidas com rabiscos infantis, mas uma frase repetia-se várias vezes: "O homem da floresta é meu amigo." A leitura do diário fez com que Marcos se lembrasse de uma lenda que ouvirá em sua infância. Havia história sobre um homem cruel, chamado Augusto, que vivia isolado e que, segundo os rumores, fazia pactos obscuros para alcançar poder. Ele fora acusado de vários crimes brutais, mas desaparecera misteriosamente antes de ser capturado. Muitos acreditavam que ele estava morto, mas outros diziam que Augusto nunca havia partido, apenas esperava o momento certo para retornar. Se você está curtindo esse conteúdo, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Determinando que a floresta era o centro de tudo, Marcos decidiu investigar a área. Ele percorreu as trilhas que Clara costumava explorar e encontrou algo perturbador: uma pequena cabana escondida entre as árvores. A madeira das paredes estava coberta de musgo, e o telhado parecia prestes a desabar, mas o interior da cabana era ainda mais assustador. Objetos pessoais das vítimas estavam espalhados: um brinco, uma lanterna quebrada e, no centro, o ursinho de pelúcia de Clara, agora coberto de manchas vermelhas. O que mais chamou a atenção de Marcos foi um mapa antigo da região, preso à parede da cabana. Pequenos X estavam marcados em várias áreas, e um deles coincidia exatamente com a localização da cabana. Enquanto examinava o mapa, ele notou algo escrito no canto inferior: "Nada está enterrado para sempre." A investigação estava começando a consumir Marcos. Ele passava as noites na delegacia local, analisando pistas e ligando os pontos, enquanto os moradores sussurravam que talvez fosse tarde demais para salvar o vilarejo. Mas, para Marcos, aquilo não era apenas um caso, era uma chance de redimir-se de sua incapacidade de salvar a própria irmã anos atrás. Ele começou a desconfiar que o homem que agora aterrorizava Santa Helena estava ligado a algo muito maior, uma conspiração que havia sido enterrada décadas atrás. Cada pista que encontrava o levava mais fundo no abismo. Em uma noite chuvosa, ele recebeu uma ligação anônima. A voz era baixa e cheia de raiva. "Você está cavando onde não deveria, detetive. Se continuar, o próximo nome na lista será o seu." Marcos sentiu o estômago revirar, mas a ameaça só serviu para alimentar sua determinação. Ele sabia que estava perto de algo grande e perigoso. Pouco a pouco, o quebra-cabeça começou a fazer sentido. O homem por trás dos desaparecimentos não era apenas um assassino comum. Ele parecia conhecer profundamente as pessoas do vilarejo, como se tivesse uma ligação antiga com elas. Marcos começou a entrevistar os moradores mais velhos, e foi então que ouviu algo que congelou seu sangue. Augusto era, na verdade, um parente distante de sua própria família. A descoberta trouxe um peso insuportável. Seria possível que o mal que assolava Santa Helena tivesse raízes na história de sua própria linhagem? Essa pergunta ecoava na mente de Marcos enquanto ele mergulhava ainda mais fundo na investigação, ignorando o cansaço e o perigo. Ele estava disposto a ir até as últimas consequências para resolver o mistério, mesmo que isso significasse confrontar verdades que poderiam destruí-lo. Naquela noite, sozinho em um quarto de hotel, Marcos olhou para o espelho. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço, mas havia algo mais ali, um reflexo que parecia diferente, quase estranho. Ele piscou, e a sensação desapareceu. Mas a paranoia já havia se instalado. Ele sabia que estava sendo observado, perseguido por um inimigo que conhecia cada movimento seu. E assim, o detetive obsessivo seguia sua jornada, preso entre o desejo de justiça e o medo de que o mal que perseguia não fosse algo que pudesse ser detido com armas ou lógica. Marcos estava caçando o monstro, mas começava a suspeitar que, de alguma forma, o monstro também o caçava. A floresta parecia viva naquela noite. O vento uivava entre as árvores como um aviso, enquanto a escuridão se tornava um manto impenetrável. Marcos segurava sua lanterna com firmeza, o feixe de luz tremendo conforme ele avançava. A trilha que seguia era estreita, quase oculta pela vegetação densa. Cada passo soava como um trovão em seus ouvidos, mas ele sabia que não podia parar. Após semanas de investigação, ele finalmente encontra o esconderijo do homem que aterrorizava Santa Helena. Agora, era tudo ou nada.
Marcos não estava sozinho. 2 policiais locais o acompanhavam, embora estivessem visivelmente nervosos. Um deles sussurrou: "Detetive, tem certeza disso? Essa floresta é traiçoeira e dizem que ele conhece cada canto dela." Marcos lançou um olhar firme para o policial. "É isso ou mais pessoas desaparecem. Se quiserem voltar, volte agora." Ninguém voltou. Eles caminhavam lentamente, atentos a qualquer som. A floresta tinha um silêncio estranho, como se os animais estivessem escondidos, aguardando o desenrolar do que estava por vir. Quando finalmente chegaram a uma clareira, avistaram a cabana. Era ainda mais aterrorizante do que Marcos se lembrava. As tábuas estavam apodrecidas, mas havia algo novo: cordas penduradas em galhos próximos, balançando suavemente ao vento, como uma macabra decoração. Antes que pudessem avançar, um grito estridente cortou o ar. Não era humano, ou pelo menos não parecia. Os policiais engoliram em seco, e um deles deu um passo para trás. "O que foi isso?" perguntou o mais jovem, tremendo visivelmente. Marcos ergueu a mão, pedindo silêncio. Ele sabia que aquilo era um jogo. O maníaco estava ali, e queria que eles soubessem disso. Ao se aproximarem da cabana, a porta rangeu lentamente, como se os convidasse a entrar. Marcos, com a arma em punho, liderou o caminho. O interior era exatamente como ele lembrava, mas desta vez havia algo novo. No centro do chão de madeira, havia marcas recentes de arrasto, como se alguém tivesse sido puxado para um alçapão escondido sob um tapete sujo. Ele apontou a lanterna e revelou a entrada. "É aqui", disse ele, com a voz baixa. Enquanto Marcos e os policiais levantaram a pesada tampa, um cheiro nauseante de podridão os atingiu. O túnel abaixo era estreito e escuro, descendo para o que parecia ser um porão improvisado. Sem hesitar, Marcos desceu, seguido pelos outros. O porão era um labirinto. Paredes de terra comprimidas e suportes de madeira davam uma aparência claustrofóbica ao espaço. Mas o pior era o que eles encontraram lá embaixo: fotos. Centenas delas, penduradas nas paredes. Fotos de Clara, do lenhador desaparecido, de outros moradores do vilarejo. E, para o choque de Marcos, havia também uma foto dele. "Ele está nos observando", murmurou um dos policiais, incapaz de desviar os olhos. De repente, o som de passos ecoou pelo túnel. Não os passos apressados de alguém fugindo, mas passos lentos e deliberados, como se o maníaco quisesse que eles soubessem que ele estava perto. As lanternas tremulavam, e as luzes das baterias começaram a falhar. "Está jogando conosco", disse Marcos, tentando manter a calma. "Fiquem juntos." Eles seguiram o som, mas o que encontraram foi ainda mais perturbador: um pequeno cômodo no fim do túnel, iluminado por uma única vela. No centro, havia um espelho antigo, rachado, e uma frase escrita com algo vermelho: "Sangue, talvez. Bem-vindos ao meu jogo." Antes que pudessem reagir, a vela apagou, mergulhando-os na escuridão total. Foi então que tudo começou. Barulhos de passos rápidos, respirações ofegantes, e algo que parecia ser uma risada baixa e grotesca ecoavam por todo o túnel. Marcos tentava manter a calma, mas sabia que estavam em desvantagem. O maníaco conhecia aquele labirinto como a palma de sua mão. De repente, um dos policiais gritou. Quando Marcos virou, a luz de sua lanterna revelou o homem sendo arrastado para dentro de uma abertura estreita na parede. Ele gritou o nome do policial, mas tudo que ouviu foi o eco de seu próprio chamado. O outro policial ficou paralisado de medo. "Ele vai nos pegar. Não tem como sair daqui", gritou o jovem, virando-se para correr. Marcos tentou segurá-lo, mas foi tarde demais. Ele ouviu o som de um corpo caindo e, em seguida, o silêncio. Agora, ele estava sozinho. Respirando fundo, Marcos continuou, seguindo o instinto e as marcas deixadas pelo maníaco. Ele sabia que não podia desistir. As pessoas do vilarejo dependiam dele. Mas quanto mais fundo ele ia, mais o medo consumia. Cada som parecia mais próximo, cada sombra parecia estar se movendo. Até que, finalmente, ele o viu. No fim do túnel, iluminado pela luz fraca da lanterna, estava o homem. Alto, encurvado, com roupas rasgadas e olhos que pareciam brilhar na escuridão. Ele não se mexia, apenas olhava para Marcos, como se estivesse esperando por ele. "Você não vai escapar", disse Marcos, apontando a arma. O maníaco sorriu. Um sorriso largo e grotesco que fez os pelos da nuca de Marcos se arrepiarem. Então ele se virou e desapareceu no túnel, como um vulto. Marcos correu atrás dele, mas o homem era rápido,
movendo-se com uma agilidade quase sobrenatural. A caçada continuou por horas, ou pelo que pareceu ser uma eternidade. Marcos estava exausto, mas não desistiu. Ele sabia que, se parasse, se hesitasse por um segundo, seria o próximo a desaparecer. No fim, o túnel se abriu em uma caverna maior, onde Marcos viu algo que nunca esqueceria. Uma espécie de altar rudimentar, cercado por objetos pessoais das vítimas. E no centro, algo coberto por um lençol. Quando Marcos o puxou, viu algo que o fez gritar. Um manequim, vestido com as roupas de sua irmã desaparecida há anos. Antes que pudesse reagir, ouviu os passos novamente, dessa vez, diretamente atrás dele. A caverna parecia pulsar ao ritmo do coração acelerado de Marcos. O ar estava denso, quase irrespirável, e o som de passos ecoava pelas paredes, vindo de todas as direções. Ele girou a lanterna, tentando localizar o maníaco, mas a luz parecia fraca demais, como se a escuridão estivesse viva, engolindo tudo ao redor. Ele sabia que o fim estava próximo, fosse sua vitória ou sua derrota, aquela caçada estava prestes a terminar. O altar no centro da caverna era o ponto focal, macabro e carregado de intenções sombrias. Os objetos das vítimas estavam cuidadosamente dispostos, como troféus de uma mente perturbada. O manequim vestido com as roupas de sua irmã parecia zombar dele, um lembrete cruel de seu fracasso no passado. A raiva misturava-se ao medo enquanto Marcos erguia a arma, girando em um círculo, tentando localizar o maníaco que parecia brincar com ele. "Chega de jogos!" gritou Marcos, sua voz ecoando pelas paredes da caverna. "Acabou! Apareça!" A resposta veio em forma de risos. Não um riso comum, mas um som baixo, gutural, que parecia vir das profundezas da terra. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto a figura do maníaco emergia da escuridão. Ele parecia maior do que antes, como se a escuridão tivesse mudado, tornando-o ainda mais grotesco. Os olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural, e seu sorriso largo revelava dentes amarelados e irregulares. "Você finalmente chegou, detetive." A voz do maníaco era profunda e arrastada, carregada de malícia. "Esperei muito por esse momento. Você achou que estava me caçando, mas foi você quem caiu na armadilha." Marcos tentou manter a compostura, apontando a arma diretamente para o homem. "Por que está fazendo isso? Por que essas pessoas?" perguntou, tentando ganhar tempo enquanto avaliava sua próxima ação. O maníaco inclinou a cabeça, como se considerasse a pergunta. "Por que posso? Porque ninguém se lembra do que fizeram comigo, mas eu me lembro de tudo. Esse vilarejo tentou me apagar, mas eu voltei, e vou garantir que ninguém esqueça meu nome novamente." Antes que Marcos pudesse reagir, o homem avançou com uma velocidade assustadora. Ele disparou, mas o maníaco parecia não sentir os tiros, continuando seu ataque. Em questão de segundos, Marcos foi lançado contra a parede da caverna, sua arma caindo no chão. O impacto fez sua visão embaçar, mas ele lutou para se levantar. "Você é fraco, detetive, assim como todos os outros." O maníaco se aproximava lentamente, saboreando cada momento. Marcos sentiu o desespero tomar conta. Ele estava sozinho, ferido e desarmado. Mas então seus olhos recaíram sobre o altar. No centro, havia uma faca velha e enferrujada, claramente usada em rituais. Ele sabia que aquela era sua única chance. Com um movimento rápido, ele se lançou para o altar, segurando a faca. O maníaco riu, como se achasse a tentativa patética. "Uma faca? Isso é tudo que você tem?" Mas Marcos não respondeu. Ele lembrou-se das palavras gravadas no túnel. "Nada está enterrado para sempre." A faca parecia pulsar em sua mão, como se estivesse esperando por aquele momento. Quando o maníaco se aproximou, Marcos atacou, cravando a lâmina diretamente em seu peito. O homem gritou, mas não de dor. Era um som que parecia misturar raiva e surpresa. A caverna começou a tremer, e a escuridão parecia se desvanecer, como se o golpe tivesse quebrado algo além do físico. O maníaco cambaleou, seus olhos perderam um brilho sobrenatural. "Você não entende o que fez", foram suas últimas palavras antes de cair no chão. Marcos, ofegante, olhou ao redor. A caverna estava desmoronando, e ele sabia que precisava sair dali. Com dificuldade, encontrou o caminho de volta para a superfície, tropeçando enquanto a terra tremia sob seus pés. Quando finalmente alcançou a saída, a floresta estava em silêncio. Um silêncio verdadeiro, não o tipo opressivo que ele havia sentido antes. O vilarejo foi salvo, mas Marcos sabia que aquilo o havia mudado para sempre.
Ele nunca seria o mesmo após encarar o mal de frente, e a pergunta que agora o assombrava era se aquele mal realmente havia sido derrotado, ou apenas aguardava outra oportunidade para retornar. Ele saiu da floresta, carregando não apenas os ferimentos do corpo, mas também as cicatrizes na alma. O vilarejo o saudou como um herói, mas Marco sabia que o verdadeiro desafio seria viver com as memórias do que viu naquela noite. E enquanto ele caminhava de volta à delegacia, algo parecia observá-lo das sombras, como um lembrete de que o mal nunca desaparece completamente. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos conteúdos arrepiantes.